Olá, tudo bem? Deixa eu fazer esse videozinho rápido aqui. O jejum que agrada a Deus. Isso aqui eu estou lendo na minha nova Almeida atualizada, NA, e eu quero ler só alguns versículos aqui. Naqueles dias, Isaías disse aos judeus, porque se você ler Isaías capítulo 1, versículo 1, você vê que esse escrito todo de Isaías aqui foi para os judeus, foi para o povo de Israel. Isso aqui não foi para nós gentios. Então ele falava que o jejum que agradava a Deus é esse que eu vou ler aqui. Tá? Esse era o que agradava os judeus. Só que disso daqui, depois veio o sacrifício da cruz, depois veio Paulo pregando a graça, o favor imerecido aos gentios, e depois veio o fatídico dia do Senhor, Apocalipse 1:10, que durou 3 anos e meio, que foi do ano 66 à metade do ano 70. E aí foi estabelecido o Evangelho Eterno. Então, o jejum que agrada a Deus não é mais esse aqui. Esse jejum aqui é arcaico, é antigo. Esse jejum aqui, que eu vou ler para você, isso era para os judeus. O nosso jejum, o jejum para judeus e gentios, para todos os povos, estabelecido no Evangelho Eterno, eu vou ler daqui a pouco. Vejam o jejum que Isaías disse que ao povo de Israel que agradava a Deus naqueles dias. Isaías capítulo 58, versículo do 5 em diante. Seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Versículo 6. Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Versículo 7. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontram-se nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Olha o Evangelho Eterno que eu vou te mostrar daqui a pouco, que cobre tudo isso aqui. Versículo 8. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então esse jejum era o jejum que agradava eles, que agradava que o povo de Israel fizesse a Deus. Esse era o jejum. Repartir o pão, acudir os famintos, dar cobertor para os que tinham frio. Jesus também falou isso naqueles dias, né? Só que é o que eu falei, depois disso aconteceram várias coisas, vários fatores, inclusive as mães ao darem à luz dentro de Jerusalém no ano 70, elas comiam os seus recém-nascidos. Tem coisa que pode ser mais grave do que a mãe comer o seu próprio recém-nascido, o seu próprio filho, assá-lo para não dividir com ninguém? Hã? Tem algo mais terrível do que isso? Tem algo mais terrível do que isso? Mais maravilhoso tem. E o maravilhoso é isso aqui, ó, Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Esse daqui, quando uma pessoa vive isso, Apocalipse 21, 3, ela consegue fazer tudo aquilo que o jejum que Deus falou através de Isaías aos israelitas, aos judeus, que agradava a ele. Esse versículo, quando você tem ele na sua mente, no seu coração, quando você vive e pratica, ele cobre todo aquele jejum passado, caduco e velho. Apocalipse 21, 3. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Não. Versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus e o Deus deles. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, João disse lá no ano 70. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. E nesse tabernáculo que não era mais o terreno, e sim o espiritual, o que ia acontecer? Deus habitará com eles, com os seres humanos,
eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Aonde? No Espírito. Então esse é o jejum, esse conhecimento, ele é o melhor e mais agradável jejum ao Criador. Olha que coisa maravilhosa, que arco que fez. Porque quando você pratica o Evangelho Eterno, que o Evangelho Eterno é Deus dos espíritos dos homens, o que acontece? Quando você confessa que você vê um pedinte, você fala, ali está o Espírito de Deus, ali está o tabernáculo de Deus. Você tiver condições, dá uma marmita para ele. Vou dar a minha oferta, a minha contribuição, vou dar o meu dízimo, uma marmita para o templo de Deus, que é espiritual. Uma pessoa passando frio, você reconheceu o Evangelho Eterno, que é o reino de Deus estabelecido no espírito daquela pessoa, não tem coisa mais maravilhosa, não tem coisa maior que isso. Porque quando você tem esse reconhecimento, você tem a capacidade de exercer o jejum antigo que agradava a Deus. Quando você coloca isso em prática, com todo cuidado, seja manso como uma pomba e astuto, esperto como uma serpente. Não vá você chegar numa roda de mendigos, de pedintes, na madrugada, sozinha, com 5, 10 marmitas, que é perigoso você ser violentada pela natureza carnal deles. Mas se você tiver condições de mais algumas pessoas, vamos lá. Porque você está reconhecendo que o templo espiritual de Deus está nele. Isso é uma forma figurada, eu não estou falando para ninguém fazer isso. Porque na verdade não há necessidade. Basta que as pessoas elas tenham conhecimento disso. Se elas tiverem conhecimento disso, a vida delas vai mudar. Mas, se for seguro você fazer isso, não vai ter problema algum. Desde que você faça com segurança. Sua e de outra pessoa que estiver com você. Tá seguro? Tocou no seu coração? Falou? Você quer fazer isso? Tudo bem. O inverno tá todo vapor agora, junta-se várias pessoas. Fulano, ó, meu vizinho, você entendeu o Evangelho Eterno? Vamos praticar, vamos levar a nossa contribuição lá no templo de Deus? Aí o vizinho seu religioso, opa, onde que é o templo que vocês vão que eu vou também? Não, no templo que eu vou você não vai aceitar. O nosso templo é o espiritual. Junta lá os vizinhos, faz lá uma vaquinha, compra cobertor, vai lá e dá o cobertor. Tô aqui, fulano, com segurança. Sendo astuto e sendo esperto como uma serpente. Eu estou falando para você a diferença, o nosso entendimento, o entendimento do Evangelho Eterno para aquela época. Porque naquela época o Evangelho Eterno não estava estabelecido no espírito dos homens. Porque lá no início, lá em Gênesis, Deus falou o quê? O meu espírito não contenderá com o homem pelo resto da vida. O homem terá uma vida de apenas 120 anos. O meu espírito não agirá no homem, ou seja, no homem apenas o espírito dos homens, que são os filhos de Deus. O espírito dele veio agir nos homens, depois de muitos milhares de anos, que veio no Vale dos Ossos Secos, que é a profecia nos últimos dias derramarei do meu espírito, e muitos ali falarão, terão dons e tudo isso aí. Esse foi quando voltou o espírito vivificante de Deus, estar no espírito dos homens. Estar na mente dos homens. Eu não sei, porque não dá, né? O reino espiritual a gente não sabe se é na consciência, na nossa mente, no que é. Mas que veio trazer essa situação. Mas lá no início, antes do dilúvio, Deus falou, o meu espírito não agirá para sempre no homem, ele terá 120 anos. Você consegue entender como que é? Aí, agora sim, no ano 70 foi estabelecido o Evangelho Eterno, através da justiça, através do juízo, do julgamento que houve lá, e assim ele estabeleceu o reino espiritual nos homens, onde está o seu templo. Então, quando hoje o nosso entendimento é diferente dos dias de Isaías. Porque naqueles dias o jejum era você fazer algo para uma pessoa, ali você fazer algo para alguém carnal, que você não tinha o conhecimento do Evangelho, que o Evangelho Eterno nos dá.
Ali você estava ajudando de uma forma carnal. Você, vamos ajudar aquele, o faminto, vamos tirar da escravidão, e não sei o que lá, não sei o que lá. Tanto que você vê que não funcionou, que a escravidão durou até 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas que a escravidão continua no sistema religioso, na religião, a escravidão está do mesmo jeito. Tá bom? Então, o Evangelho Eterno, ele nos dá um entendimento superior, infinitamente mais avançado do que aquele jejum ensinado ao povo de Israel. Na nossa consciência hoje, na verdade, não é apenas você alimentar um faminto, não é apenas você cobrir um necessitado que está passando frio, não é você auxiliar alguém de alguma forma. Não, hoje não. Hoje você sabe, o Evangelho Eterno te dá esse conhecimento, que você, na verdade, você está indo contribuir no templo espiritual, no tabernáculo de Deus. Coisas que o povo de Israel fazia até o ano 70, nós hoje, do ano 70 para cá, nós vamos ao templo de uma forma diferente. O nosso jejum hoje, ele é diferente. O jejum nosso hoje é um jejum com conhecimento. É um jejum estruturado, firmado no conhecimento que o templo espiritual, que o próprio Deus está nele, está em nosso espírito, fazendo isso. Tá bom? Então eu vou deixar essa pequena mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, não esquece aquele joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento. Quem sabe possa alcançar aí uma meia dúzia de pessoas, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.